Então nessa noite eu quero falar das expectativas de Deus. As expectativas de Deus ao nosso respeito. Você sabia que Deus tem grande expectativa em você? Em você. Deus tem grande expectativa em cada um de nós aqui. Em um homem mais vil, o homem mais cruel do mundo, Deus tem expectativa com ele. Com os crentes, Deus tem expectativa com você. E com não os crentes, Deus tem expectativa. Deus tem uma grande expectativa com toda a humanidade. Mas às vezes nós esquecemos desse detalhe tão importante, que Deus também tem expectativas ao nosso respeito. E nessa noite eu quero falar sobre isso. Deus tem expectativa ao seu respeito. Eu quero trazer na tua memória que Deus tem expectativa ao teu respeito. E isso é muito importante. Deus tem expectativa com a humanidade. João 3,16 vai dizer assim: que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho, o Filho unigênito, para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a expectativa de Deus para com o mundo, os homens maus, nós, que entregou o seu único filho, o Filho unigênito. Se Deus não estivesse expectativa a esse respeito, Ele não teria enviado, mas Ele enviou na expectativa que milhões e milhões de pessoas iriam crer em Jesus Cristo. E essa expectativa está sendo alcançada a cada dia. A palavra de Deus vai dizer que Ele, Jesus Cristo, veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, Deus lhe deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Expectativas. Então nessa noite eu quero falar sobre a expectativa de Deus ao nosso respeito. Deus tem expectativa ao seu respeito. Talvez você está triste e frustrado nesse momento com as suas expectativas, ou talvez você nem expectativas tem mais. Existem pessoas que já perderam a expectativa, mas eu quero te dizer nessa noite, você também que já perdeu talvez a expectativa, a esperança, Deus tem expectativas em você. Deus tem esperança em você. Deus depositou em você uma grande expectativa. E cada amanhecer, cada dia, Ele está com os olhos fitos em nós, com uma grande expectativa, para ver se algo diferente vai acontecer. Então nessa noite, eu quero falar sobre as expectativas de Deus. Eu quero usar um texto, o texto áureo, o texto mais poderoso e profundo da Bíblia, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 5 ao verso 11. Aqui nesse texto, esse texto ele é muito poderoso, amado. Nós às vezes já lemos esse texto, mas não nos demos conta que aqui está o maior milagre de Deus. O Deus infinito se tornou homem finito. O Rei dos Reis se fez servo. O Deus invencível foi morto numa cruz. Uau! Este é o maior milagre de Deus nas Escrituras. E nesse texto tão poderoso, Paulo está escrevendo uma igreja com o mesmo propósito que eu estou falando nessa noite. Ao contrário, eu estou fazendo nessa noite o que Paulo fez à igreja de Filipe. É o mesmo propósito, trazer edificação, trazer instrução, trazer conhecimento, para que nós possamos lembrar: ei, Deus tem expectativa em você. Isso é muito importante. As nossas expectativas são importantes, mas mais importante ainda, são as expectativas de Deus ao nosso respeito. Vamos ler, dos 5 ao 11. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência
até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Feche os teus olhos. Espírito Santo, que essa palavra venha encarnar em cada alma nessa noite. Que essa palavra, Senhor, venha ao nosso coração, entendimento, meu Deus. Que possamos sair daqui dessa noite transformados por esta poderosa palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, se você ler devagar, observando cada detalhe dessa palavra, você vai entender que esta é a expectativa de Deus para com os homens, para com todos os homens, para com a igreja somente, pastor? Não, com todos os homens. Esta é a palavra, é a expectativa de Deus. Mas também nesse texto, também está mostrando aquilo que Deus tem preparado para nós. No final desse texto, está revelado aquilo que Deus tem para nós, é algo maravilhoso. Ele tem expectativa a nosso respeito, Ele faz demandas nesse texto, mas Ele nos presenteia com algo maravilhoso no final de tudo. Ele está interessado que as expectativas que Ele tem ao nosso respeito sejam cumpridas, para Ele poder apremiar cada um de nós. Então eu queria que você abrisse seu coração e preste bastante atenção. Essa é uma palavra para edificar e transformar a sua vida. Olha o que Deus está falando através do apóstolo Paulo a essa igreja. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é a expectativa de Deus? Aqui começa demonstrando o que Deus espera de cada um de nós. Que tenhamos essa mesma atitude. Aqui no português está a palavra sentimento, mas no original é fronel. Fronel não fala de sentimento, sentir. Não é simplesmente sentir. Isso é mais profundo, é mais direto, é mais sério a coisa. A palavra aqui no original quer dizer atitude. Tenham a mesma atitude, a mesma forma de pensar. Pensam com sabedoria, pensam como Cristo, tome atitude como a de Cristo. A primeira coisa que Deus espera de nós, de cada um de nós, a expectativa que Ele tem ao nosso respeito, é que nós tenhamos essa posição, é que cada um de nós, tenhamos essa atitude que houve em Cristo Jesus. Porque Ele quer nos transformar em filhos. Jesus é filho de Deus, e para isso nós temos que nos comportar como filhos. Você quer ser filho de Deus? Quem quer ser filho de Deus? Nós precisamos nos comportar como filho de Deus. É isso que Ele está dizendo aqui. E é interessante que quando você olha no original, no grego, aqui não é uma opção. Olha, se der para você se comportar assim, se for possível, não, amado, aqui é uma doutrina, é sã doutrina, aqui é um mandamento, querido, não há outra solução, não há outra forma. Se você quer ser filho de Deus, você precisa ter a mesma atitude. É isso que Deus está explicando aqui. 1 João 2,6 vai dizer assim: aquele que diz estar em Cristo, deve andar como Ele andou. Deve andar. A palavra andar aqui está falando de trajetória, está falando de conduta, está falando de uma vida, de uma história. Como nós vamos querer ser filhos de Deus, mas é andar conforme os homens andam? É isso que Ele está tentando aqui esclarecer, é isso que Deus está querendo colocar na igreja, no coração dessa igreja. Olha, vocês precisam
mas não é uma possibilidade. Se você quer ser o meu filho, você precisa andar como Cristo andou. Você precisa ter a mesma atitude que Cristo teve. Não há outro caminho. É essa atitude que Deus espera de cada um de nós. Deus espera que nós, todos que estamos aqui, tenhamos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Porque não há outro caminho, não há outra fórmula. É um mandamento. E Paulo está dizendo aqui, e ele faz encapé em versículos anteriores e posteriores, isso aqui é uma doutrina para vocês. E Paulo vai dizer assim: eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque isso é salvação para vocês. Vocês têm que ter. Deus demanda, Deus espera, Deus está na expectativa que cada um de vocês, Paulo está dizendo, tenha a mesma atitude que Cristo Jesus. Essa é a primeira demanda, a primeira expectativa que vemos nesse texto. O verso 6 vai dizer assim: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Uau! Ele sendo Deus, cheio de glória, nos céus, nas alturas, na majestade, ele não reivindicou. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo renunciou. Para ele vir a essa terra, ele renunciou à sua glória. Ele deixou o seu estado, o reino de Deus, os céus, um lugar perfeito, um lugar de habitação de Deus. Ele deixou este lugar para vir a essa terra para fazer a vontade do Pai. A segunda expectativa que Deus espera de nós, segundo esse texto, é que nós também renunciemos à nossa vã maneira de viver. Isso aqui também não é uma opção, amados. O que Deus está tentando falar aqui para este povo, para essa igreja, é que vocês também precisam renunciar. Se Ele renunciou, é para ensinar para cada um de nós que é necessário renúncia. E muitas vezes nós aceitamos Jesus, nós levantamos a mão, nós viemos na frente, nós congregamos, nós viemos aos cultos, mas nós não renunciamos ao mundo. E o apóstolo Tiago vai dizer que Deus tem ciúmes de nós, quando nós flertamos com o mundo, quando nós temos amizade com o mundo, quando nós não queremos sair do mundo. O Espírito de Deus tem ciúmes de nós, porque nós aceitamos Jesus, mas nós não estamos renunciando. Deus também espera de cada um de nós que nós tenhamos essa atitude de renunciar aonde nós estávamos, porque Ele renunciou o céu para vir a essa terra pecaminosa. Deus espera essa mesma atitude de nós. O verso 7 vai dizer também a outra expectativa de Deus. Todo esse texto aqui, dos 5 ao 8, é somente a expectativa daquilo que Deus espera de nós. Dos 5 ao 8, Deus vai mostrar para os homens o caminho da glória para a cruz. E nós precisamos crer nessa palavra e ter essa mesma atitude. Ele vai dizer assim no verso 7: mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhantes aos seres humanos. Esvaziou. Na teologia, essa palavra é a palavra keno. Os teólogos não sabem explicar, não há nenhuma explicação como Deus se esvaziou, como Jesus se esvaziou, como o Deus do universo, o Criador, aquele que não tem dias, é o princípio, é o fim, é o Deus eterno, como que Ele se esvaziou e veio a essa terra. Que amor é este? Que preocupação é essa? Que expectativa é essa para com os homens? Mas assim Ele fez, Ele se esvaziou a si mesmo. E é interessante que o próprio texto vai dizer: Ele se esvaziou.
Não foi Deus que o esvaziou. Não foi Deus que o pressionou, falou: meu filho, se você for, é assim, assim, assado, e tem que ser. Não, amados. Não foi sobre pressão. Não foi sobre obrigação. Foi sobre amor. Foi sobre uma própria decisão. Foi por uma atitude própria. Ele mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Se esvaziou do quê? Quando você lê lá João 15, João 17, 5, se puder colocar para mim, por favor. João capítulo 17, versículo 5. Ali Jesus está fazendo a oração intercessória para os seus discípulos, e ele vai dizer assim: agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele se esvaziou da sua glória eterna. Ele se esvaziou da deidade de Deus, do poder, da soberania, dos atributos poderosos de Deus. Ele fez isso por amor, amados. Ele não foi pressionado, ele tomou essa decisão, ele mesmo se esvaziou de toda a sua glória. Paulo vai dizer assim também: olha, ele sendo rico se fez pobre, para que na sua pobreza nós pudéssemos ser ricos. Ele que é bendito se fez maldito, para que nós pudéssemos ser bendito. Ele tomou essa decisão por amor a cada um de nós, e ele deixou escrito aqui dizendo: ele se esvaziou da sua glória e veio na forma de homem, para mostrar para os homens que é possível. Não existe desculpas. Não, eu não posso, ele é Deus. Não, amado, ele se esvaziou. Jesus é Deus, mas quando ele veio aqui, ele veio também 100% homem. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Não existe desculpas. É possível. Ele fez isso para demonstrar para nós que é possível, sim. É só você tomar uma atitude certa, uma atitude correta, ser firme na sua posição, que o Espírito Santo, por isso ele enviou o Espírito Santo, para nos assistir nas nossas fraquezas. Eu não consigo, pastor, o Espírito Santo te ajuda. Eu não consigo, o Espírito Santo vai te dar força, vai te dar sabedoria. O Espírito Santo é o seu amigo, aquele que te ajuda a levar essa carga. É o Espírito Santo. Mas sem o Espírito Santo é impossível, é verdade. Sem o Espírito Santo é impossível. E tudo isso ele fez por amor. Se tornou maldito para que todos nós nos tornássemos benditos. Nós éramos malditos. A morte entrou por meio de um homem, e pela morte o pecado passou a todos os seres humanos, portanto, todos pecaram, todos estão mortos. Por que essa insistência de Deus para com os homens? Por que Deus tem expectativa para com os homens? Por um motivo: Ele quer te recuperar. Ele quer te recuperar. A humanidade é a criação de Deus. A humanidade morreu através de Adão, e Ele está interessado, Ele está com a expectativa que o mundo inteiro venha ao conhecimento da salvação. Ele não quer que ninguém se perca, amados. É por isso que Ele tem expectativa ao teu respeito, ao meu respeito, porque nós estávamos mortos sim nos nossos delitos. Somente o Espírito Santo nos vivifica, somente pelo sangue de Jesus que nós temos vida novamente. Por isso Ele tem essa expectativa. E a Bíblia diz que cada amanhecer, a sua misericórdia se renova sobre a terra. Ou seja, cada amanhecer Ele olha para você com os olhos de expectativa. Agora, talvez hoje Ele vai na igreja, talvez hoje Ele vai ouvir minha palavra, talvez hoje Ele vai tomar uma atitude correta, talvez hoje Ele vai tomar uma decisão firme, talvez hoje. Cada dia é um andar, Ele está na expectativa, atitude, renúncia, Ele está esperando cada dia que nós tomemos essa atitude,
que houve em Cristo Jesus. Esvaziar do que, pastor? 1 João 2,15, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Esvaziar do que? Do homem caído. Todo homem, toda pessoa que nasce caída, debaixo de uma maldição, separado de Deus, escravo do pecado, cheio de coisas, cheio de concupiscência na alma, no coração. E nós precisamos tomar essa mesma atitude, esvaziar de nós mesmos. Esvaziar de nós mesmos para que sejamos cheios do Espírito Santo. A palavra diz: sede cheio do Espírito Santo. Nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo, mas para isso nós precisamos nos esvaziar. Mas para isso você precisa se esvaziar de você mesmo. Dois corpos não ficam no mesmo lugar. Se você está cheio de você, não tem como se encher do Espírito Santo. E se você não está cheio do Espírito Santo, Efésios vai dizer que existe um lugar para o diabo. Não deis lugar ao diabo. É possível, amado. Jesus nos mostrou que é possível, através do Espírito Santo, esvaziar de nós mesmos. E é isso que Ele espera da igreja, é isso que Ele espera da humanidade, que haja essa mesma atitude que houve em Cristo Jesus. O verso 8 vai dizer: assim na forma de homem. Uau, não é Deus. Seria muito fácil para Deus descer essa terra, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Fácil para Ele vencer as aflições, a depressão, a angústia. É fácil para um Deus poderoso que não tem fome, que não sente raiva, que não sente ameaçado. É fácil, não, mas Ele veio na forma de homem. Ele não veio na sua forma de Deus todo-poderoso. Ele sabe o que você sente. Ele sente o que você sente. Deus nunca vai te pedir nada que Ele já não tenha feito por você. Aqui está dizendo tudo o que Ele fez por nós. A expectativa é que nós façamos o mesmo por Ele. É muito simples. Ele não está te pedindo algo impossível para fazer. Ele já fez por você. Ele já tomou essa atitude. Ele já renunciou. Ele já se esvaziou. Ele está esperando agora que você faça o mesmo. É o caminho da glória para a cruz. E todos nós temos que passar pela cruz. O verso 8 vai dizer: assim na forma de homem, assim como você e como eu, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou. Ele não foi humilhado. O diabo não humilhou. Os romanos não humilhou Jesus. Ele não foi humilhado pelos homens. Ele se humilhou quando ele tomou essa decisão lá no céu, de deixar a sua glória e vir para a terra como um mero mortal. Agora, Ele espera que haja esse mesmo sentir em nós, que também nós nos humilhemos diante dEle. Essa humildade de Jesus aqui, Ele se humilhou, está dizendo que Deus reprova toda soberba, toda altivez. Deus reprova. Ele espera que nós, sim, nos humilhemos. Aquele que se humilha, Deus vai exaltar. Existe um anjo, Lúcifer, o modelo da perfeição de Deus. Ele não se contentou ser como um anjo, como Deus o criou. Ele quis se exaltar a si mesmo, foi reprovado, foi expulso da presença de Deus. Da mesma forma, o primeiro homem, por isso a morte e o pecado entrou no mundo, não se contentou com o que Deus tinha para ele, mas ele queria mais, ele queria ser como Deus. Ele tentou se exaltar, foi disciplinado, foi expulso, foi morto. A maldição entrou sobre a terra, porque ele não quis se humilhar. Ao contrário, ele quis se exaltar. Não há problema na exaltação, não há problema. O problema está no orgulho, na exaltação
própria. O problema é quando você diz: eu não preciso de Deus. Provérbio vai dizer: o nécio diz em seu coração: não há Deus. Eu não preciso de Deus. Eu já ouvi essa expressão de homens: eu sou o meu Deus, eu dependo do meu braço forte. Maldito o homem que confia no seu próprio braço. Maldito. Agora, aqueles que se humilham, o que é humilhar? É reconhecer que há um Deus poderoso, é reconhecer que eu sou um mero pecador, é reconhecer que eu dependo do perdão de Jesus Cristo expresso na cruz do Calvário. É isso que é humilhar-se, é reconhecer, é adorar a Deus. Mas muitos homens dizem em seu coração: não há Deus, eu sou o meu Deus, eu sou o meu braço forte, eu não preciso de Deus. Isso é soberba, e Deus vai abater, amado. O que Ele espera de nós é que cada um de nós também nos humilhemos, reconheçamos a soberania de Deus. Ele é soberano, Ele é meu Deus, eu preciso dEle. Sem Ele eu estou perdido eternamente. Eu preciso dEle para vencer, eu preciso dEle para levantar, eu preciso dEle, eu preciso ir no culto, eu preciso adorar, eu preciso abrir minhas bocas, eu preciso conhecer a Sua palavra, eu preciso obedecer às Suas palavras. Isso que é humilhação, amados. E Ele espera cada um de nós façamos o mesmo que Jesus fez. Jesus não veio de férias para o Brasil, não veio de férias para o mundo. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele se humilhou, amado, diante dos anjos, diante dos homens, naquela cruz em Jerusalém. Ele se humilhou fisicamente, por amor a você, por obediência ao Pai. Mateus 23:12 vai dizer: todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha, Deus o exaltará. Agora nós vamos ver aqui o caminho da cruz para a glória, porque Deus demanda de nós, Deus tem expectativas em nós, para que nós possamos ser como o seu Filho e ter a mesma atitude que Ele. Por quê? Porque Ele tem um lugar de honra para nós. Quando Deus te pede algo, querido, é porque Ele tem algo maravilhoso preparado para você. Aquelas pessoas que não querem se humilhar, aquelas pessoas que dizem no seu coração não há Deus, é porque elas creem, elas pensam que aquilo que ela tem é suficiente. Não é. Lúcifer também pensava que a luz que resplandecia nele, que toda a sua beleza, que toda a sua autoridade que ele tinha no céu era suficiente para ser como Deus. Mas as Escrituras mostram que ele foi humilhado e abatido. Não é suficiente. Nós não somos suficientes, nós somos dependentes. Por isso que Ele espera que nós sim nos humilhemos, porque Ele quer nos colocar num lugar de honra, de posição, de filho. 1 Pedro 5,3 vai dizer assim: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Você está passando grandes aflições, você está passando por um deserto, você está passando por um lamaçal da vida, tudo por amor a Deus, tudo por permanecer obediente à palavra. Você está sendo humilhado no trabalho, em casa, na rua, você está sendo humilhado por Deus. No momento oportuno, Ele vai te exaltar. No momento oportuno, Ele vai te abençoar e vai te trazer para um lugar de honra. É isso que Ele quer, é isso que Ele quer fazer conosco. No tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. E este é o único caminho. Amada igreja, Paulo vai dizer: não há outro caminho. O caminho para a glória, o caminho para a exaltação é o caminho da cruz, da atitude, da renúncia,
do esvaziar-se a si mesmo, da humilhação. Jesus não foi humilhado porque ele fez milagres. Jesus não foi exaltado pelos milagres que ele fez, não. Ele foi exaltado por causa da humilhação que ele fez, de deixar o céu e vir à terra. Não existe outro caminho para a exaltação, somente o caminho da cruz, o caminho da humilhação, e ele espera isso de nós. E aqui vai dizer que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É necessário morrer. Você precisa nascer de novo. Jesus disse isso para Nicodemos. Você conhece as Escrituras, você tem um bom comportamento, você faz tudo certinho, nota 10 para você como cidadão israelita, mas como cidadão celestial, você precisa nascer de novo. Ele está dizendo, em outras palavras, você precisa morrer. Você precisa morrer para você mesmo. Você precisa morrer para o mundo. Você precisa morrer. Não tem como você ir para a exaltação assim. Você precisa nascer de novo. E Jesus vai dizer essas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a vida. Por isso você precisa morrer para viver a vida de Jesus, porque senão não há exaltação. Que haja em nós o mesmo sentimento. Não há outro caminho, não há outro caminho. É isso que Paulo está dizendo. O único caminho, o verso 9: por isso Deus o exaltou soberanamente à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, o nome de Jesus Cristo. Não há outro caminho, queridos. Poderia haver, seria bom se houvesse, mas não há outro caminho. O único caminho para a exaltação é a humilhação, é a renúncia, é o esvaziar-se a si mesmo, é morrer para mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Essas são as palavras de Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E por que isso, pastor? Por que tanta essa demanda? Porque Ele quer te exaltar, amado. Deus nos vai exaltar. Deus tem algo maravilhoso para você. No final da sua vida, quando a morte bater na porta da sua alma, tem uma exaltação para você. Tem um lugar de honra, lugar de filho. Você não vai ser um servo lá no céu. Você não vai ser mais um dos anjos lá no céu. Não, você é filho de Deus. E Paulo vai dizer: e porque somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Tudo que é do Pai é do Filho, e tudo que é do Filho é nosso. É por isso que ele faz essa demanda: que haja em vós o mesmo sentimento, para que haja uma recompensa, para que haja um final igual de Cristo para cada um de nós. É por isso que ele passou pela cruz. O que ele pede para nós, eu repito, é o que ele já fez por nós. As expectativas de Deus para nós, ela é legal, ela é reta, ela é certa, porque Ele já fez isso por nós. Agora Ele espera que nós façamos o mesmo por Ele, porque Deus quer exaltar. 1 João 3,12: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não há manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhante a Ele. Uau! E você acha isso pouco? Você ser semelhante a Cristo? Não na sua plenitude, porque Ele é Deus, mas nós receberemos um novo nome, diz Apocalipse, e Ele nos dará, para aqueles que vencerem ao final, uma pedrinha branca, e nessa pedrinha um novo nome escrito. Nós receberemos um novo nome.
Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora Jesus, ele fez a mesma coisa. Ele disse: vão no meu nome, vocês têm todo o poder e autoridade nessa terra. Nós somos filhos de Deus. É isso que Deus quer para você nessa noite. Deus tem fortes expectativas ao teu respeito. O que você está lendo aqui, amados, eu estou só colocando a palavra, não precisa pensar muito, o texto mesmo já se explica. Deus quer fazer o mesmo com você, te exaltar. Por quê? Porque nós fomos abatidos lá no Éden. Porque os filhos dos homens foram abatidos, se tornou escravo do pecado, da morte. Mas Jesus nos libertou. E Jesus nos deu a oportunidade de aprender com Ele e reconhecer o caminho que leva para a exaltação. Deus só quer nos recuperar de volta. Aí daí vem a palavra redenção, voltar a comprar aquilo que era seu, que era próprio. Mas para isso, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Talvez agora para você é humilhação, talvez agora para você dói renunciar, mas você sabe, por experiência, que a morte vai chegar na sua casa, que a morte vai chegar na sua alma. Ninguém sai daqui vivo. Você sabe, todos nós sabemos que um dia a morte vai bater na sua porta. E qual será o seu destino? Porque a Bíblia diz que aqueles que não se humilhar, não serão exaltados. Ao contrário, Deus reprova toda soberba. Eu não preciso de Deus. Uau, isso é muito perigoso. No dia do encontro com a morte, se você não se humilhar agora, você vai se humilhar depois. Porque aqui está dizendo que todos os que estão no céu, todos os que estão na terra e todos os que estão debaixo da terra, está referindo ao inferno mesmo, querido, ao Hades. Nesse Hades, todos vão se humilhar diante de Jesus. Aqueles que passaram uma vida inteira dizendo: eu sou Deus, eu não creio em Deus, eu não preciso de Deus, um dia eles vão se humilhar. É você que decide. Você quer se humilhar quando? Agora em vida? Ou na hora da morte? Ou na morte? Porque um dia todos os que estão no inferno, todos os anjos, demônios, Satanás, principados e os homens que não se inclinaram para Cristo, eles se humilharão. Não tem saída. Ele é Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Um dia todo joelho se dobrará. Nós dobramos hoje, nós reconhecemos hoje. Para nós é uma alegria nos humilhar, reconhecer, orar, nos prostrar diante dEle. Hoje para nós é uma alegria, nós fazemos com júbilo no coração. Mas vai chegar um dia que os soberbos vão se humilhar, e nesse dia já não tem mais esperança. O dia do homem é hoje. É hoje que Deus está, que tem expectativa com você. Cada amanhecer sobre a terra, enquanto você está vivo, Deus está olhando do céu para a sua vida com os olhos de expectativa que você, nesse dia, tenha um encontro com Ele. Tome uma decisão, uma atitude, a mesma atitude que teve em Cristo Jesus. E eu termino aqui, e eu quero te perguntar: quem quer receber o novo nome lá no céu? Poucas pessoas. Quem quer receber o novo nome lá no céu? Quem quer ser exaltado por Deus lá no céu, na glória? Quem quer ser exaltado? Eu deixo essa palavra no seu coração, versículo 5.
tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.